Bora lá para mais uma live. Bora começar mais uma live. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está assistindo. Seja bem-vindos a mais uma live. Vamos dar um minutinho, como de praxe aí, para o pessoal começar a entrar, começar a chegar a notificação aí para o pessoal, para a gente dar início aqui no nosso conteúdo. Vamos lá. Dá um minutinho aí para o pessoal se aquecer, pra gente começar. Nossa, tô com a garganta ruim, tá raspando. Bora lá, Diegão, já na área, como sempre. Salve, Diegão. Vamos todo mundo entrando, vamos se aquecendo, bora compartilhando, mandando a live pra todo mundo. Hoje a gente vai falar de um tema que eu adoro e acredito que é um tema extremamente importante para todo mundo aqui. Tem muita coisa aqui que dá para agregar. É um dos temas que eu mais me aprofundo quando eu faço processo de coaching, quando eu faço mentoria e no meu treinamento. Eu dou, muito tempo para esse tema. Vamos lá, bora começar. Gente, o áudio aí tá bom pra vocês? Tá bom aí? Só vocês me falam se o áudio tá bom, se não tá. Como é que tá aí pra vocês? Bora começar. Então vamos lá, pessoal. Só pra gente começar aqui, dar início até todo mundo entrar aí e se aquecendo. Queria falar pra vocês a dica de leitura dessa semana. Queria falar desse livro aqui. Gente, coloca um joinha se o áudio tá ok. Aqui não tá não, Diegão. Tá sem nada, cara. Só tá o celular aqui mesmo, sem nada ligado. Áudio tá ok? Dá um joinha aí se tiver ok, beleza? Dica de leitura dessa semana, cara. Queria indicar esse livro aqui, ó. Scrum. A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Esse livro aqui me ajudou demais, foda demais, recomendo aí pra vocês, pra quem quiser. O Diego mandou aí que melhorou o áudio, beleza, Diegão. Então, livrinho aí um pouquinho mais técnico, né, dos últimos livros que eu trouxe aqui como indicação. Toda semana, em todas as lives, eu indico um livro aqui pra vocês. Fala, Fabião na área, tamo junto, meu velho. Então eu indico sempre um livro aqui pra vocês. Esse aqui, ó, Scrum, beleza? Essa é a indicação de hoje. E o update, cara, do meu... Cara, eu tô com aquele filtro do foco, né? Não sei como que eu fiz isso aí, mas tudo bem. Não sei como tirar, então vai ficar com esse filtro aqui mesmo. E o que eu tô lendo, gente, ainda não consegui terminar esse bendito livro. Rápido, devagar, tá difícil. Livro pesado, leitura tensa. Acho que faz umas 4 lives que eu tô mostrando esse livro aqui e não consegui terminar ele ainda, mas confesso que tô focado nele, beleza? Eu tô aqui com a minha colinha pra gente hoje não perder o raciocínio dessa live. Essa live tem tudo pra ser muito foda. Vai mudar a maneira como você pensa com relação às suas crenças, com relação àquilo que você acredita, aos seus paradigmas e tudo mais. Então, de uma forma bem tranquila, bem fácil de entender, eu quero desconstruir aqui com você hoje toda essa questão de crença, que é a base de você hoje estar tendo bons resultados ou maus resultados na sua vida, né? Resultados ruins, beleza? Mas coloquei aqui 2 comunicadinhos para não esquecer, tá? Gente, então compartilha. Quem estiver aqui comigo, manda para todo mundo aí da lista, chama o pessoal para participar da live. E outro comunicado que em breve, muito em breve, tá saindo o nosso e-book, tá? O e-book que demorou bastante para sair, dos 6 pilares da produtividade. A gente vai estar disponibilizando provavelmente daqui uns 10 dias mais ou menos vai estar aí disponível para baixar, beleza? Quem participou da última live recebeu um presente aí, então teve um aviso aí antes. O Diego deve ter enviado, acho que hoje, né, Diego? Pro pessoal. Então, 2 comunicadinhos. Compartilha essa live e muito em breve fica ligado que a gente vai disponibilizar o e-book aí dos 6 pilares da produtividade, tá bom? Gente, recomendo demais. Papel e caneta na mão, tá? Para vocês anotarem o máximo daquilo que eu vou falar aqui agora, porque isso daqui não é só uma live de conteúdo aleatório, é uma aula que eu quero trazer para vocês com relação a crenças. Então é muito importante que vocês anotem o máximo possível de coisas que eu falar aqui, para depois vocês aplicarem até algumas práticas que a gente vai fazer aqui ao longo dessa live, beleza? Então não deixa só para ficar nas ideias e tal, eu recomendo demais. Para ter melhor absorção do conteúdo, anotem o máximo, tá bom? Então, vamos começar, tá?
E nem eu disse no começo, tá? Eu gosto muito desse assunto com relação a crenças, porque eu acredito demais, e até com tudo que eu já estudei, tudo que eu já aprendi, nos treinamentos, cursos que eu já fiz, imersões, enfim. Crenças é a base do nosso insucesso ou do nosso sucesso, né? Se você começar a ir a fundo, por que a pessoa ela tem sucesso, ou por que ela tá difícil de conseguir conquistar alguma coisa, pode ter certeza que ali vai ter algum tipo de crença, seja fortalecedora ou seja limitante, que tá impactando ela, que faz com que ela, né, não performe, tá? É como se fosse um bloqueio para os seus resultados. Porque muitas vezes as pessoas elas tentam, né, perceber por que as coisas não dão certo na vida delas, ou até eu mesmo já me perguntei, por que não dá certo as coisas na minha vida? E ficava muito na superficialidade. Deve ser por causa da minha agenda, deve ser porque eu não uso um aplicativo tal, deve ser porque eu não tenho um computador de última geração, porque eu não tenho um celular tal, ou porque eu não sou privilegiado por causa disso e daquilo. Mas na verdade a gente não vai a fundo o porquê que a gente não faz aquilo que a gente deveria estar fazendo. E normalmente o que está mais enraizado, mais enraigado na nossa mente, lá no subconsciente, são as crenças, que a gente vai entrar aqui a fundo em cada um dos dois tipos de crença, né, limitantes, fortalecedoras, mas vale muito a pena a gente parar e refletir que a maioria das coisas não está na superfície do conteúdo, elas estão ali muito mais enraizado, beleza? Outra coisa que eu queria até contar uma história rápida aqui pra vocês, tá? Eu me lembro muito bem, né? Até contando já vou entrar numa crença que eu tinha, que eu percebi há um tempo atrás e tô lutando demais pra ressignificar essa crença, né? Eu lembro muito bem, quando eu era criança, que eu via muito os meus pais falando muito de dinheiro. Eu lembro muito dessa conotação do dinheiro, eles discutiam sobre dinheiro, falando sobre dinheiro. E nunca eram coisas boas sobre dinheiro, né? Não era falando que dinheiro era abundante, que dinheiro era fácil, muito pelo contrário, que parece que, sabe aquelas famosas frases, né? Quando a gente é criança, a gente tá na mesa do almoço e você ouve, que dinheiro, você não leva o dinheiro pro céu, que quando você morrer você não vai levar o dinheiro, que você tem que aproveitar a vida, que você tem que gastar mesmo, que a vida é uma só, esse tipo de coisa. Então eu lembro que eu cresci ouvindo esse tipo de coisa do meu pai, da minha mãe, inclusive da minha mãe ainda escuto até hoje. Isso foi enraizando certos tipos de crença, por exemplo, com relação a dinheiro, na minha mente. Então hoje, na verdade, recentemente eu comecei a perceber o porquê que eu tinha uma grande facilidade de gastar dinheiro, né? Eu tinha a facilidade também de ganhava dinheiro, tinha uma certa quantidade, conseguia às vezes certas quantias grandes de dinheiro, mas era muito fácil eu gastar. Enquanto eu percebia que outras pessoas, elas demoravam mais tempo ou até investiam de maneira mais inteligente, parece que eu queria de alguma maneira me desfazer daquele dinheiro de uma maneira rápida. E eu já estava estudando desenvolvimento pessoal, já estava lendo sobre isso, já sabia um pouco mais sobre crença. Isso daí faz alguns anos, tá, gente? Eu comecei a parar para perceber, cara, isso é uma crença. Inclusive naquele livro que eu indiquei na última live, Os Segredos da Mente Milionária, foi quando eu tive o estralo ali, que eu falei, caramba, eu tô com crenças péssimas com relação a dinheiro. Foi quando eu falei, eu preciso ressignificar essas crenças, porque essas crenças estão impactando. E é muito engraçado. Se você também começar a parar para pensar e você for voltando, você percebe que as crenças estão muito enraizadas lá na minha infância. Então eu cresci ouvindo esse tipo de coisa e escuto até hoje. Porém a diferença é que agora eu tenho total consciência disso, tá certo? Então hoje fica muito mais fácil de eu entender que isso é uma crença. E o que na verdade são crenças? Uma definição básica e rápida e simples para você. Crença nada mais é que um sentimento de certeza. Tudo aquilo que você parece que tem certeza, sabe? Quando você fala, isso é isso e aquilo, por exemplo, pessoas ricas não vão para o céu, ou todos os homens são infiéis, ou mulheres não prestam, enfim, qualquer tipo de crença, aquele sentimento de certeza é uma crença, aquilo que já está enraizado, que você mal questiona na sua mente, pode ter certeza que é uma crença, é algo que você acredita com uma convicção forte e que parece que quando qualquer pessoa pode falar o contrário, dificilmente você vai acreditar, porque ela já está tão enraizada que você não para racionalizar a crença, não para pensar sobre aquela crença. Então, por exemplo, no meu caso, eu sobre dinheiro, eu demorei muito para entender que isso daí era uma crença e racionalizava, não, é que, sei lá, eu comprei tal coisa porque eu preciso, eu vou pro shopping, gasto um monte de dinheiro porque eu mereço, sabe? Achava desculpas para justificar aquela crença. E na maioria das vezes
você nem percebe. Na grande maioria das vezes, tá, gente? O 90%, 95% das suas crenças, elas estão agindo no subconsciente. Você não pega e fala, poxa, olha aqui que legal, isso é uma crença e continua a vida. Não. Normalmente você até discute com outras pessoas querendo proteger a sua crença, falando que aquilo não é uma crença, né? Por muitas pessoas, quando eu não era coach, eu lembro que eu dava certos pitacos na vida das pessoas, né? Já estava começando essa parte de desenvolvimento pessoal. E eu lembro que eu percebia que aquilo era uma crença na vida da pessoa, eu tentava ajudar, cara, e a pessoa, ela quer defender a crença com unhas e dentes, é uma coisa louca, absurda, sabe? Ela sabe que aquilo tá impactando a vida dela, às vezes, às vezes não é que ela sabe, assim, aquilo impacta a vida dela, ela não percebe aquilo ali claramente, só que ela quer brigar com você, que aquilo ali, ela tá fazendo por algo racional e algo que, de alguma maneira, ela precisa fazer. Então é algo que a gente precisa ficar muito, muito, muito atento. Então, que nem no meu caso, eu tinha, e eu ainda percebo, tá, gente? Eu ainda não é assim uma coisa que, eu percebo a crença e aquilo ali sai de mim, já era, não. É muito difícil depois de uma certa idade, de um certo tempo, você mudar uma crença, mas é totalmente possível. E ainda depende quanto tempo você teve aquela crença para você mudar. Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais a fundo sobre essa questão de como que a gente altera uma crença. Mas alguns exemplos de crenças que eu anotei aqui, né? Que eu precisava gastar muito para aproveitar a vida. Na minha cabeça, aproveitar a vida era gastar muito dinheiro. Eu tinha essa crença e eu acabava gastando inconscientemente. Quando eu via, eu já estava sem dinheiro, tá? Uma crença fortalecedora que no caso eu tenho, que é sucesso é para todos, mas nem todos é para o sucesso. Essa crença eu tive que desenvolver ao longo do tempo. Essa não era uma crença inicial, eu até vim ressignificando uma outra crença com relação ao sucesso, ao resultado, e aí eu criei essa nova crença. Então hoje essa crença está muito mais enraizada e mais enraigada em mim, que é sucesso é para todos, mas nem todos é para o sucesso. Essa é uma crença minha. E outra crença que eu tenho, que é que você tem a vida que você merece. Eu tenho a minha vida hoje, que é a vida que eu mereço, é a vida que eu conquistei, é a vida que foi resultado das minhas ações e das minhas escolhas. Esse é um outro exemplo de crença que eu tenho. Tá? Daqui a pouco eu vou entrar alguns outros exemplos de crenças que são limitantes, que não ajudam a gente em nada, muito pelo contrário, mas dificultam a nossa vida a querer conquistar e a conseguir conquistar aquilo que a gente precisa conquistar, tá? Agora a gente vai entrar numa parte muito, muito importante para você entender como que as crenças elas são como que as crenças são desenvolvidas, como que as crenças são enraizadas na nossa mente. Basicamente, as principais crenças, que como eu disse logo no início da live, elas são criadas e são desenvolvidas quando a gente é criança, tá? Então, por exemplo, as minhas principais crenças, que como eu estou falando sobre dinheiro, nas minhas crenças sobre dinheiro, que eu estou ressignificando, elas foram enraizadas até os meus 8, 9 anos. E por que até essa idade? É a idade mais fácil de enraizar uma crença, tá? Porque ali é quando a criança ela tá com uma plasticidade neural muito maior, ou seja, é muito mais fácil da criança aprender, da gente aprender quando é criança. Então, por exemplo, se você colocar uma criança e um adulto no inglês, a criança ela aprende muito mais rápido, porque a criança ela não tem pré-julgamento, ela não tem, sabe, uma pré-formatação do mundo onde ela vai comparar. Então, tudo aquilo que você imputa dentro da mente da criança é muito mais fácil dela estruturar em forma de crença. Então, hoje, as principais crenças que você tem hoje foram enraizadas quando você tinha entre 8 e 9 anos, até 8 e 9 anos. Hugo, então quer dizer que depois dos 9 anos não foi se enraizado mais crenças? Não, isso não quer dizer. Às vezes com 12 anos você teve um forte impacto emocional ou uma coisa que veio sendo repetida muitas vezes durante muito tempo também se enraizou, mas principalmente no começo ali da sua infância, que quando são as principais crenças são enraizadas, tá? Em outras maneiras que foram criando crenças, né, na sua vida, na sua perspectiva, no seu mindset. É por experiências, livros, pessoas, cursos, filmes, tudo aquilo que você teve muito contato e principalmente tudo aquilo que você teve impacto emocional, aquilo que você lembrou. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Gente, é bem louco isso, tá? Antes de eu começar a ser coach de produtividade, performance, desenvolvimento pessoal, esse tipo de coisa, principalmente hoje eu sou focado, né, em novos empreendedores que querem tirar um projeto do papel, eu atendia mulheres no foco de inteligência emocional, como criar inteligência emocional. Mulheres tinham problema de ansiedade, relacionamento, esse tipo de coisa.
E eu percebia que a grande maioria, sei lá, 60%, 70% dessas mulheres, elas viam homens como infiéis, que homem não presta, todo homem vai trair, todo homem vai fazer algum tipo de coisa. E por que disso? Porque essas mulheres, elas tinham acabado ou já tinham passado por um relacionamento que não deu certo. Ou elas foram traídas, ou elas descobriram coisas que, né, não agradou muito a elas. Então elas enraizaram isso daí e transformou isso numa crença. Aí se você fizer uma regressão na infância dessa mulher, muitas vezes ela teve alguma cena ali que ela viu a mãe dela e o pai dela brigando, ou ela viu o pai dela maltratando a mãe dela, e aquilo ali teve um grande impacto emocional, um choque emocional para ela, e aquilo ali ficou enraizado. É óbvio que nem tudo a gente vai lembrar, nem tudo eu vou lembrar o porquê que hoje eu tenho crenças com relação a dinheiro que não me ajudam em nada. Mas se eu parar e refletir e pudesse fazer através até de hipnose, qualquer tipo de coisa, uma regressão, eu consigo perceber que muito provavelmente eu tive um forte impacto emocional lá atrás quando eu era criança. Quando eu era criança, alguma coisa aconteceu ali que, se criou aquela crença. Então, por exemplo, pessoas que são muito tímidas, pessoas que são muito, tem muita vergonha, medo do julgamento, não conseguem falar em público, não conseguem fazer uma live, muito provavelmente essas pessoas tiveram algum problema ali na infância que impactou muito elas. Às vezes bullying, não sei, na escola, e aquilo ali impactou demais elas. Então, vale a pena, se você tiver um tempo, quando você for analisar suas crenças, eu vou dar ali o passo a passo para vocês, parar e perceber o que talvez aconteceu na minha infância, às vezes é uma coisa que aconteceu lá atrás, que hoje está me impactando. A grande maioria das vezes, isso aconteceu na infância, beleza? Pessoal, vocês estão vivos aí comigo? Faz sentido para vocês que eu tô falando até agora? Vocês estão entendendo? Estão conseguindo entender o raciocínio? Dá um joinha aí, quem tá comigo. Áudio, vídeo, tá tudo ok? Vai mandando um joinha, manda um coraçãozinho aqui só pra mim entender se vocês estão comigo, se tá fazendo sentido, como que as crenças hoje se enraizaram até o momento que você tá assistindo essa live na sua vida. Entenda que você e eu, nós somos uma máquina, né? Isso aqui que tem dentro da nossa cabeça, nosso cérebro, nossa mente, é uma máquina, né, com software, e ali tem uma empilhagem de crenças, valores, e tudo isso foi estruturado ao longo do tempo, tá? Tá comigo, gente? Se tiver sentido, manda um joinha só pra gente prosseguir aqui pra próxima parte, tá? E como que a gente divide basicamente essas crenças? A gente divide essas crenças em crenças fortalecedoras e em crenças limitantes. Todos nós temos, um monte de crenças limitantes e um monte de crenças fortalecedoras. O nosso objetivo até aqui com essa live, o seu objetivo também é transformar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras e eliminar o máximo dessas crenças fortalecedoras. Aí você deve estar se perguntando, eu consigo eliminar uma crença? Consegue, mas é muito mais fácil você ressignificar uma crença, ao invés de você só eliminar. Eu tenho uma crença hoje que homem não presta ou que dinheiro não traz sucesso. É muito mais fácil você ressignificar essa crença com um passo a passo que eu vou te passar bem simples até no final dessa live. Então, fortalecedoras, como já falam, são crenças que te ajudam a crescer, a se desenvolver e a criar novos pontos fortes de coisas que você precisa para te levar onde você quer chegar. Porque assim, basicamente, gente, a gente quer transformar essas crenças para chegar onde a gente quer chegar. Para chegar no sucesso, para chegar na felicidade, para conquistar aquilo que a gente quer conquistar. Então, é você analisar profundamente hoje o que está te impactando, o que está te barrando, sabe? É uma crença de capacidade? É uma crença de merecimento? É algum medo, algum trauma que você tem? Analisa ali profundamente. Às vezes eu pego muitas pessoas falando algo eu não consigo, algo eu não mereço, algo isso não é pra mim, algo isso daí é pra pessoa privilegiada, isso é pra quem nasceu em berço de ouro, isso daí é pra quem é isso, pra quem é assado, é pra quem tem dinheiro, enfim. N desculpas. Como eu trabalho muito com empreendedores, pessoas que principalmente estão começando a empreender, esses empreendedores vêm com essas falácias, né? Eu não consigo, isso daí não é pra mim não. Quando a pessoa tá querendo desistir, né? Já tentei várias vezes e não dá certo. Gente, isso daí é crença. Você tem que parar e entender que tudo aquilo que você vem com um sentimento de certeza e não consegue analisar, não consegue, refletir sobre aquilo, é uma crença e que você precisa analisar ela profundamente, beleza? Então, até agora, crenças fortalecedoras e crenças limitantes. A partir de agora, eu te convido a um desafio, a você começar a analisar
tudo aquilo que você não questiona muito, tudo aquilo que você, sabe, de uma maneira ou outra, repete muito. Quando eu tô fazendo um processo de coaching, quando eu tô fazendo mentoria, eu fico extremamente atento a quando uma pessoa, ela demonstra alguns traços que aquilo ali é uma crença. Por quê? Porque eu preciso trabalhar focado naquela crença. Eu preciso trabalhar a desfazer aquele nó, porque não adianta nada eu falar sobre coisas superficiais em volta, como eu posso falar de agenda, eu posso falar de meta, posso falar de smart, eu posso falar de, enfim, de muitas coisas que a gente vê por aí, só que se a gente não falar do principal, que é de crença. Então, eu fico sempre muito analisando aquilo que se repete demais. Então, às vezes eu tô fazendo um coach com alguém, eu tô conversando, e a pessoa, ela começa a repetir muito aquilo, ela repete. Normalmente, né, eu tô anotando alguma coisa, eu vou lá e coloco um Czinho de crença, porque aquilo ali já liga o meu pisca-alerta. Aí eu já tenho ali, né, um script onde eu pergunto pra pessoa, faço algumas perguntas e eu consigo identificar se aquilo ali é uma crença ou não. Mas, basicamente, para você começar a identificar, já vou te dar aqui um passo a passo, mas é você perceber aquilo que você repete muito, aquilo que você não se questiona, aquilo que você tem um sentimento de muita certeza, muita convicção e que provavelmente tá te barrando demais, tá certo? Vamos entrar agora numa parte muito importante. E como de fato a gente pode alterar uma crença, né? Eu fiz uma live, não foi muito recente, faz um tempo atrás, onde eu falei sobre mindset. Mindset é o todo, né? A nossa mente, a estrutura completa da nossa psique, da nossa, enfim, de tudo é o nosso mindset. Crença é uma caixinha grande desse conglomerado de coisas que estão dentro da nossa mente. Que são as crenças. Aí a gente tem valores, tem uma série de coisas. Como dá para você alterar o seu mindset, também dá para você alterar as suas crenças. Essa é a boa notícia. A má notícia é que dependendo de quanto tempo e de quão enraizada, tão enraigada tiver essa crença, mais tempo vai demorar. É a mesma coisa você. Às vezes hoje você tá, sei lá, 5, 10, 15 quilos acima do peso. Quanto tempo você demorou para ganhar esse peso? Quanto tempo você demorou para ficar 20 quilos acima do peso? Provavelmente não foi 1 ou 2 meses que você ganhou 15 quilos. Foram 6, foram 7, foram 10 anos. Então, da mesma maneira, você não vai alterar uma crença em 3 dias, em 2 meses, talvez em 2, 3 meses você já começa a perceber que você está alterando uma crença. Então, a primeira dica que eu te dou, o primeiro alerta que eu te dou, não vá muito com sede ao pote que você vai mudar todas as crenças de uma vez e que você vai mudar assim, ó, no estralar de dedo. Isso não acontece. A não ser que a crença que você esteja tentando mudar é uma crença que foi, talvez, enraizada, que está sendo estruturada nos últimos tempos. Aí você consegue mudar uma crença. Então, por exemplo, eu já vi pessoas que estavam trabalhando numa crença com relação a sucesso, então a gente criou ali um framework, criou ali um passo a passo com relação a uma crença, ela estava trabalhando numa crença com relação a sucesso, com relação a conquistas, e acontece um forte impacto emocional com essa pessoa e, sei lá, de uma hora ou outra ela tem um grande fracasso, mas assim, um grande fracasso mesmo, um fracasso tipo caótico, e aquilo ali dá um grande impacto emocional nela, e ela não tem estrutura emocional madura para lidar com aquilo. Que acontece? Ela ressignifica aquela crença fortalecedora para uma crença limitante. De uma hora para outra, ela muda uma crença completamente. Ou seja, em um curto espaço de tempo, uma crença que estava vindo sendo enraizada nos últimos meses, ela passa a ser outra crença. Mas por quê? Aquela crença ali estava fraca, não estava enraizada, não estava muito bem estruturada. Agora, você pega uma crença que a pessoa já vem trabalhando ali durante anos, afinco, né? Imagina uma pessoa ali que nasceu num berço de pais empreendedores, de pais com mente aberta, que já fez aquele filho ler, que já sempre teve acesso a muito conteúdo, que está com uma mente totalmente diferenciada, que tem privilégio de estudar numa escola boa. Você acha que é fácil ou difícil mudar a mente dessa pessoa com relação a sucesso, com relação a fracasso, com relação a conquista? É muito mais difícil. Não vai ser um escorregão, não vai ser uma falha, não vai ser um fracasso que vai alterar o mindset, as crenças dessa pessoa. Então, você percebe que para as duas vias, para você alterar uma crença, você tem que primeiro pensar o quão forte essa crença está enraizada em você hoje e há quanto tempo essa crença está enraizada. Porque assim, não adianta nada você começar, eu vou mudar então essa crença aqui e vai ser do dia para noite. Eu sei que as minhas crenças que eu estou tentando mudar com relação a dinheiro vai demorar, e eu sei disso. Só que eu preciso criar estratégias, sabe, práticas, aplicáveis para mim conseguir vir assim monitorando no dia a dia se eu tô ou não
me sabotando. Então, por exemplo, no meu caso, com relação a dinheiro, eu tive que instalar de novo um aplicativo que faz meu gerenciamento financeiro. Eu faço um gerenciamento financeiro toda semana para ver como que eu tô ali. Eu criei uma estrutura, até aprendi isso com o Primo Rico, que são 4 perguntinhas básicas que eu faço quando eu vou gastar qualquer tipo de coisa, sabe? Eu parei de gastar meio que para agradar as outras pessoas, então eu comecei a falar muito mais não para convites aleatórios. Ou seja, antes de eu agir no piloto automático, eu começo a me questionar muito mais, sabe? Então, primeiro passo é você trazer um poder de autoconsciência para você entender que a crença existe, né? O primeiro passo, então, que eu já falando para você, é a conscientização da crença. Durante muito, gente, isso eu falo para vocês de coração aberto aqui na live, tá? Durante muito tempo, eu me sabotava no sentido de perceber que eu tinha aquela crença com relação a dinheiro. Então, por exemplo, se eu recebi um montante, entrava um montante de 5 mil reais na minha mão, eu dava um jeito de gastar todo esse dinheiro, sério, eu dava um jeito de comprar alguma coisa, de ir em algum lugar, de ir em algum evento, sabe? Eu não conseguia ficar com dinheiro na minha mão. E por muito tempo eu empurrava com a barriga, falava, porque sempre entrava mais dinheiro, né? Entra dinheiro, você não percebe, você vai indo, vai virando aquela bola de neve e tal, isso e aquilo. Eu não parava para analisar. Hugo, você tem uma crença. Até que eu tive que, sabe, abaixar o ego, abaixar as nossas defesas, as nossas racionalizações para justificar, para poder falar, puxa, Hugo, você tem um problema com relação ao dinheiro. Não adianta nada você falar de sucesso, falar de propósito, falar de produtividade, falar de mindset, se você não consegue lidar com essa crença que é limitante, que você precisa se desfazer de todo o dinheiro que você tem acesso, porque isso é um grave problema. Talvez hoje, você que está vendo essa live, você esteja se identificando com isso. Eu estou abrindo aqui a minha principal crença recente que eu estou estruturando, que eu estou alterando. Então, primeiro passo foi a conscientização da crença. E eu tive que conscientizar essa minha crença em uma única frase, sabe? Entender que, tipo, que eu percebia que eu falava pra mim mesmo, sabe? Eu mereço, a vida é uma só, eu preciso aproveitar e tal. Pra gente continuar, eu queria trazer uma tarefa pra você, um desafio. Eu queria que você pensasse agora em algo. O que tá hoje impactando a sua vida? Como eu lá atrás pensei e percebi que era com relação com relação a dinheiro, hoje, na sua vida aí, que você que está assistindo a live, o que talvez hoje esteja te impactando? O que está te parando? O que está te barrando? Aquilo que está tanto no piloto automático que você não para e se pergunta mais, será que isso é certo? Será que isso faz sentido? Será que isso tem fundamento? Será que, sabe, enfim... Tem hoje alguma coisa, com certeza tem alguma coisa, mas eu te convido a refletir agora, durante alguns segundos, quais crenças hoje talvez estejam barrando o seu desempenho, o seu sucesso, a sua conquista, o seu desenvolvimento naquilo que você esteja se propondo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, tá? É você ter consciência da sua crença, consciência daquilo que está te barrando. Então, algumas crenças que eu anotei aqui, por exemplo... Muita gente repete isso, gente, e me dói na alma quando a pessoa fala isso, vontade de estrangular essa pessoa, que é sucesso é para poucos, sucesso é para pessoa privilegiada, quem já nasceu no berço de ouro. Gente, isso é uma crença, mas tão pesada, e eu vejo pais e mães colocando essa crença em criancinhas pequenas, sabe? Em crianças pequenas já falando isso pro filho. Filho, isso aí não é pra você não. A gente tem comida na mesa, já é o suficiente. A gente tem aqui, a gente tem o que comer, já é tudo que a gente precisa. Isso é uma crença muito, mas muito forte. E imagina a gente falando isso pra uma criança. A criança, ela vai repetindo aquilo mentalmente pra ela mesma. É verdade. Se tem comida, já tá bom. Se o que tem aqui na mesa, já tá ótimo. Eu não preciso lutar por mais nada. É isso daqui mesmo, sabe? Esse pouquinho, eu tenho que nascer nessa gaiola, nessa caixinha. Essa é uma das crenças ali que mais me dói, tá? Outra crença que eu trouxe aqui pra vocês, que eu preciso ter talento pra ter sucesso. Gente, essa é uma falácia, essa é uma crença assim que eu costumo dizer que essa é a crença dos preguiçosos, é a crença daquele que não quer acordar cedo, é a crença daquele que não quer trabalhar, é daquele que não quer, sabe, desenvolver um suposto talento. Porque se a gente pega história de pessoas que a gente acha que teve talento, como por exemplo, sei lá, Mozart, pega o Steve Jobs, sei lá, pega
Leonardo da Vinci, cara, qualquer um desses caras gênios, se você ler a biografia desses caras, inclusive eu trouxe, tá até ali, ó, a biografia do Steve Jobs, você percebe que essas pessoas eram extremamente disciplinadas. Elas, além delas já terem o dote, um dom para fazer aquilo, elas tinham um nível de disciplina altíssimo, altíssimo. Eu gosto muito da história daquele nadador, acho que é o Michael Phelps, né? E todo mundo fala, pô, o cara é um gênio, o cara nasceu pra aquilo, o cara é tipo um peixe, né? O cara, tem superpoderes e tal. Só que se você pega a fundo na história desse cara, você percebe que esse cara só nadava. Ele fazia isso durante 6 horas por dia. Você tem noção do que é você ficar 6 horas dentro da água, 5, 8 horas por dia? Ele só nadava. Aí depois de 6, 7, 8, 9 anos fazendo aquilo, aí você tem sucesso, bum! As pessoas falam que é talento. Então isso é uma crença, tá? Isso aí é falácia. Não deixa isso daí repetir na sua cabeça. Já ressignifica isso, tá? Uma outra coisa para quem aí quer começar um projeto, quer começar a empreender, e eu enfrento muito isso com meus mentorados, eu preciso ter muito dinheiro para começar. Para aquela pessoa que começou com 10, 15, 30, 20 mil reais, é muito mais fácil. Gente, muito pelo contrário, se você pegar muitas histórias aí, tem pessoas que começaram no negativo e começaram a fazer dinheiro com isso. Então, essa crença também é muito forte e já entra nas crenças com relação a dinheiro. Eu tenho ainda, na verdade, estou estruturando isso com relação a dinheiro, mas eu vejo que também, gente, as principais crenças, tá, que eu pego com relação a sucesso, capacidade, tá, de ter sucesso ou não, talento, com relação a relacionamento, relacionamento é gigantesco, principalmente mulheres que se auto-sabotam com relação a relacionamento. Aí já entra essa auto-sabotagem, as coisas não dão certo, por quê? É crença enraizada por debaixo de tudo ali que está fazendo com que você não conquiste aquilo. E com relação a dinheiro, como eu falei, né? Relação a dinheiro. Então, essas esferas aí é onde mais tem crenças enraizadas. Beleza? Então, como eu disse, primeiro passo, conscientização da crença. Segundo passo, depois que você entendeu algo, beleza, fez sentido o que você falou pra mim, eu sei que eu tenho essa crença aqui, ó. O que você vai fazer? Agora esse passo é importantíssimo, porque ninguém muda quando não tem consciência. A partir do momento que você não tem consciência, você só luta e só justifica. Tem consciência? Você vai racionalizar essa crença. Você não vai fazer isso agora. Provavelmente você já anotou alguma coisa, essa crença aqui. Você vai tirar um tempo para meditar sobre essa crença. Mas não é meditar, não é nada disso. Você vai analisar essa crença a fundo. Você vai se perguntar, fazer algumas perguntas profundas com relação a essa crença. Faz sentido isso? Sabe, essa crença que eu tenho hoje, ela faz sentido? Da onde que eu tirei isso, talvez? Da onde que eu tô tirando essas ideias, sabe? Outra pergunta que você vai fazer, essa crença, ela é pautada em alguma coisa lógica? É racional isso mesmo? Ou é alguma coisa da minha cabeça? É algo que eu passei lá atrás? É algo que eu tô trazendo do meu passado para o meu presente? Então, fazer algumas perguntas. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer também existem fatos que sustentam essas crenças? Existem, análises profundas sobre isso? Ou é alguma coisa que só minha mente tá, a minha intuição, a minha mente está trazendo ali para mim? Inclusive, nesse livro aqui, eles falam muito, eu até virei aqui, porque a gente está gravando para o nosso grupo de alunos lá pro Facebook. Para quem é nosso aluno do método, tem todas as nossas lives gravadas. Inclusive nesse livro fala intuição, esse negócio, eu tô sentindo isso e aquilo. Gente, isso daí é bobagem, tá? Isso aí normalmente nos levam ao erro. E por quê? Por trás tem uma crença ali, ela só tá ali na espreita, te auto-sabotando, criando coisas no seu caminho. Então às vezes a pessoa fala, puxa, eu não consigo ter um relacionamento. Eu tenho 35 anos e não consigo ter um relacionamento. Cara, eu tenho uma notícia pra você. Muito provavelmente tem crença limitante aí por trás. Aí você precisa analisar qual é essa crença. Daí você vai pra essa fase que eu tô te falando. Racionaliza essa crença. Pense e medita sobre essa crença. E você não vai fazer isso aí durante 5 minutos. Você não vai fazer isso daí durante meia hora, sabe? Às vezes leva dias pra você entender uma crença, estruturar ela, analisar, pensar, olhar para as últimas situações que você repetiu aquela crença para si mesmo e começar, olha aí eu me auto-sabotando. Puxa, naquela situação eu tava mesmo se sabotando, é verdade, essa vozinha que fica na minha cabeça falando comigo, sabe? Sabe aquela vozinha que tá falando agora com você agora, nesse exato momento? Sabe essa vozinha? São suas crenças. É isso que tá te auto-sabotando. Então, você precisa racionalizar. Esse é o segundo passo, tá?
Medite sobre suas crenças. Passo número 3. Passo muito importante, tá? É onde você vai recriar essa crença, onde você vai ressignificar essa crença. Então, você já tem ela, já tem consciência da crença, aí depois você vai lá e racionaliza sobre ela, vê que ela não faz o mínimo sentido no mundo real, sabe? Vê que aquilo ali não passa de um mimimi mental que foi criado por ou um forte impacto emocional ou por muita repetição. Você vai lá e estrutura uma nova crença. Então, como eu falei no meu exemplo do dinheiro, eu tive que criar uma nova frase, criar uma nova, sabe, um novo diálogo mental meu para poder criar uma nova crença. Então, por exemplo, vou dar um exemplo diferente, tá? Mulheres que falam que, né, nenhum homem presta e por isso ela tá sozinha. Ela justifica, eu tô sozinha porque nenhum homem presta. Eu não consegui tirar o meu projeto do papel porque eu não tenho dinheiro. Eu tô acima do peso porque pessoas magras têm metabolismo acelerado. Pô, gente, fala sério, né? Desculpinhas ali. Aí você vai criar uma nova frase. Então, por exemplo, a crença ali da mulher que homens não prestam. Ela vai criar uma nova frase que ela vai repetir, que ela vai escrever e vai deixar escancarado até ela decorar essa frase, repetir isso aí muitas vezes, criando a nova crença. Então, por exemplo, ela pode criar... sei lá, não sei, não vem na minha cabeça agora, mas os homens prestam sim, ou os homens prestam não, mas os homens são fiéis como as mulheres, eu só preciso achar a pessoa certa. Enfim, ela vai criar uma frase que faça sentido para ela, que faça sentido para você, que funcione para você. Não é eu que vou criar essa frase, eu vejo muito isso nos processos, as pessoas falam, me dá uma ideia aí de frase para me reestruturar minhas crenças. Cara, não, é uma frase que faça sentido para você, é uma frase sua, né? Então você vai ter a crença limitante, e aí você vai ter uma nova frase, que vai ser uma frase fortalecedora, que você vai repetir isso daí de tempos em tempos para criar o novo padrão de pensamento. Normalmente não, né? Obrigatoriamente é algo positivo, é algo que te eleve a sua energia, que te traga para o estado de presença, para o estado de alta performance, beleza? Que seja totalmente o oposto daquilo que você já pensava. Porque vamos lembrar daquele famoso conceito, tá? Tudo aquilo que você pensa, você gera um sentimento, daquele sentimento gera uma ação e de toda ação gera um resultado. Então imagina que tudo que você pensa são crenças limitantes, a grande maioria. Seja com relação ao sucesso, enfim, qualquer área que você já pensou lá atrás, tá? Aquela sua crença. Então, você tem um padrão de pensamento, a sua maquininha mental fica pensando naquilo muitas vezes, sem se questionar, já está no piloto automático, né? O seu sistema límbico já faz isso de forma automática. Aquilo ali tá muito enraizado. Aquilo ali gera um sentimento. Então, primeiro é o pensamento, sustenta um sentimento. Você fica para baixo, você fica com medo, com ansiedade, acelerado, aquela síndrome, né, do pensamento acelerado. Tudo isso daí gera o quê? Uma ação. Você não consegue focar, você não consegue trabalhar. Se você tem um namorado ou um novo relacionamento, você tende a fazer alguma coisa que vai te auto-sabotar. Se você tem dinheiro como eu, você tende a gastar. Eu mereço ir no shopping e comprar um novo celular que custa 3 mil reais. Eu mereço comprar uma câmera, isso, aquilo, outro. Eu mereço isso, aquilo, outro, né? Porque no meu caso, tá? Eu sempre gastei muito dinheiro com esse tipo de coisa. Eu nunca gastei dinheiro com roupa, nunca gastei muito dinheiro com coisas mais de marca, esse tipo de coisa. Eu sempre gastei muito dinheiro com livros, como vocês veem ali, sei lá, cheguei a comprar mais de 100 e poucos livros, inclusive demorava demais para ler, então eu tinha, sei lá, 30 livros para ler, eu ia lá e comprava mais 4. Por quê? Na verdade, a vontade de gastar. Não era que eu precisava para ler mais livros, eu queria gastar, queria só ver o meu dinheiro sair, sabe? A vontade de passar o cartão ali, era isso que acontecia. Então, isso daí gera uma ação, que no meu caso era gastar, e tudo isso gera um resultado. Qual que era o meu resultado? Frustração. Porque entrava uma certa quantidade de dinheiro, às vezes até elevada, sei lá, entrava 5 mil na minha conta. Passava um mês, 2 meses, cadê esse dinheiro? Sumiu. Nem eu sabia direito o que eu tinha feito com esse dinheiro. Não tinha controle nenhum. Para você é a mesma coisa. Imagina ali um sentimento que você tenha, um pensamento muito repetitivo que tem, vai gerando um sentimento, gera várias ações que você tem ao longo do seu dia e aquilo ali vai gerando resultados. Nós somos tudo aquilo que a gente faz. Porque assim, tudo isso também vem no oposto, né? Tudo aquilo que você vai agindo vai gerando tudo aquilo que você vai agindo vai gerando novos sentimentos, que vai gerando novos pensamentos.
é uma via de mão dupla aí que você faz tanto para cá, tanto para lá. Então assim, esteja isso aí muito em mente. O quão poderoso é você ficar, sabe, presente para suas crenças que estão por trás de tudo isso que eu falei. Embaixo de tudo isso, a base de tudo isso são as crenças, tá bom? E por fim, o quarto passo, tá? O terceiro passo foi então você recriar a crença de uma forma fortalecedora. E por fim, o quarto passo é você aplicar essa nova crença, né? Muito, muito simples, agora não tem segredo. Você vai colocar essa nova crença para rodar. E como você faz isso? Como eu disse, ou você ressignifica uma crença com um forte impacto emocional, ou você repete aquela crença 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Dependendo de quão enraizado tá essa crença, você vai ter que repetir demais, não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo, sabe, ressignificava a crença assim, ó, no estralar de dedos, e não é fácil. É totalmente possível, mas não é fácil, tá? E uma das maneiras que eu sempre trago para os meus alunos, para mentorados, nos processos de coaching que eu faço, e isso dava muito certo para as mulheres que eu atendia com coisas com relação à inteligência emocional, é você trazer consciência para o seu dia a dia com relação a essas crenças. Então, você tem que estar sempre lá com o seu... como é que se diz? Não é com o pisca-alerta, mas com uma lanterna vendo quando essa crença volta. Quando essa crença voltar, o que você faz? Você ativa a nova crença, que aí no caso é a crença fortalecedora. E você repete para você mesmo, você repete para você mesmo e você volta a repetir, sabe? Para colocar aquilo ali no piloto automático, tá bom? O desafio que eu trago agora para vocês que ficaram até agora na live. E esse desafio eu passo para os meus alunos, para todo mundo que está lá dentro do método, para todo mundo que está no grupo fechado de alunos, para todos, enfim, para todo mundo que eu falo com relação a crenças. E, gente, não subestime o poder desse desafio que eu vou passar agora, tá? Não é mágica, não é simples passos mágicos, mas dá totalmente certo. É totalmente pautado isso que eu vou falar agora na PNL, tem aquela questão da âncora, enfim, não vou entrar em detalhes técnicos daquilo, mas tem a ver com programação neurolinguística do que isso que eu vou falar pra você. Qualquer um pode executar, tá? Vamos lá. Como que você vai, a partir dos próximos 7 dias, simples 7 dias, nada mais do que isso, ressignificar uma nova crença que você tem? Primeiro, eu peço que você escolha uma crença mais simples de você ressignificar. Então não pega uma crença difícil, sei lá, eu tenho uma crença que, sei lá, enfim, um grande medo, um grande trauma seu. Pega uma crença um pouco mais simples. Você consegue ter essa noção do que é uma crença mais fácil, uma crença mais difícil. Depois você vai fazer o primeiro processo. Vamos lá, recapitular aqui, ó. Primeiro processo, conscientização. Veja que isso é uma crença, que isso está te impactando. Segundo passo, racionaliza. Faz sentido? Não faz? Analisa a crença. Tira um tempo, sabe? Toma um café consigo mesmo e analisa aquela crença. Terceiro passo, cria a nova crença fortalecedora. Uma frase, algo que especifique muito bem a nova crença que você quer colocar no lugar. Depois disso, sabe o que você vai fazer? Sério, você está preparado para essa técnica secreta? Você está preparado? Você vai, primeiramente, você vai repetir essa crença 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, tá? Assim que você acordar, no meio do seu dia e antes de você dormir. Simples assim, 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Acordou, lembra da crença fortalecedora, repete a frase mentalmente 2, 3, 4, 5, sei lá, quantas vezes você quiser, no mínimo 3, na hora do almoço e à noite antes de dormir. Você vai fazer isso. Eu recomendo para os meus alunos colocar um alarmezinho no celular lá, sabe? Sabe um alarmezinho? Vai lá tocar na hora do almoço, vai tocar à noite para você não esquecer. E de manhã, assim quando tocar o seu alarme, você coloca também essa crença. E o segundo passo, que é o mais poderoso, que está muito pautado dentro da âncora. Você vai pegar um simples elástico, pode ser um elástico de cabelo para as mulheres aí, ou aqueles elásticos que a gente conhece, sabe, amarelinho, elástico de dinheiro, né? Você vai deixar no seu pulso. Você vai deixar no seu pulso. E todas as vezes que você vê que essa crença estiver te auto-sabotando, estiver te levando para o mesmo caminho que você já está acostumado, sabe o que você vai fazer? Mas com vontade você vai fazer isso. Mas é com vontade mesmo. Você vai puxar esse elástico e vai soltar no seu pulso. Eu deveria estar com um elástico aqui, né? Não sei. Eu acho que eu separei um aqui, mas eu perdi. Enfim. Você vai puxar esse elástico. E quando os alunos perguntam assim pra mim, Hugo, mas é forte que eu puxo? Eu olho pra cara da pessoa e falo, você acha que é forte ou é fraco? Você quer ressignificar a crença ou não quer? Sim, é forte. É forte, porque cada vez que você puxar esse elástico e soltar, isso daí vai te dar um gatilho, né? Um gatilho neural. Vai ter um resultado que vai te criar uma coisa, putz, frase fortalecedora, frase fortalecedora, frase fortalecedora. Aí você imagina isso durante 7 dias.
Teve aluno que chegou pra mim, olha o meu braço, mandava foto pra mim, né, no WhatsApp. O braço da pessoa tava roxo aqui, de tanto que ela puxou. Primeiro, uma pessoa comprometida, ela quer mudar as crenças dela de verdade, ela não tá ali pra brincadeira. E a outra é que imagina o tanto de novos inputs que ela tá dando daquela nova crença. Então não adianta nada você pegar uma crença, colocar no papelzinho, olha aqui que bonita a minha nova crença, dobrar essa crença e colocar na gaveta. Isso aí não adianta de nada. Isso daí é você viver num mundinho de conto de fada e achar que sua vida vai mudar desse tipo, fazendo essa coisa, fazendo esse tipo de atitude. Então você tem que aplicar a mudança da crença. Eu já ressignifiquei várias, mas principalmente com relação ao empreendedorismo, com relação à execução. Eu vim mudando nos últimos tempos. A minha última crença que eu tô mudando agora é com relação a dinheiro, né? E isso eu já falo pra você, mude uma crença de cada vez. Não vem, olha, descobri que eu tenho 5 crenças que estão me impactando. Vou criar lá 5 frases, vou andar com 5 elásticos, né? A pessoa anda até aqui de elástico e vou puxar todos ao mesmo tempo. A pessoa fica com o braço, um hematoma no braço, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então você vai ter que ir mudando aos poucos. Da mesma maneira que hoje, né, que nem eu dei o exemplo, a pessoa tá 20 quilos acima do peso, ela não ganhou isso daí em 2, 3 meses. Ela não vai perder em 2, 3 meses. Ela vai perder isso em meses, talvez anos, se ela quiser perder de forma saudável. Aí você fala assim pra mim, algo, não quero, não gostei disso aí. Não gostei, eu quero mudar minhas crenças de uma maneira rápida. Sabe o que você faz? Tem um forte impacto emocional. Sabe como que você pode ter um forte impacto emocional? Por exemplo, vai pro evento do Anthony Robbins, né? Tem eventos hoje em dia que eles trabalham esse forte impacto emocional para você ressignificar algumas crenças. Então, quando você vê, às vezes nesse evento, sabe, como que é o nome do Anthony Robbins? É o Date with Destiny, alguma coisa assim, sabe? Encontro com destino, não sei. Ele ressignifica a crença ali em 3 dias. É das 7 horas da manhã à meia-noite, 1 hora da manhã ali ressignificando crença, porque ele sabe que o principal é crença, não é aplicativo, não é agenda, não é técnica, não é nada. Se você não ressignificar a crença, não adianta de nada tudo isso que você está aprendendo em livro, em curso, isso que eu leio, enfim, nada te adianta, porque a crença vai tender a você voltar para o mesmo caminho que você começou, tá certo? Então, entenda, grande repetição, desafio do elástico ou forte impacto emocional. Se você tiver a oportunidade de ter um grande impacto emocional, você vai ressignificar uma crença. Você quer um exemplo básico de ressignificação de crença? Vamos para uma pessoa que dirige. Eu piloto moto todos os dias eu estou em cima de uma moto. Imagina que eu sofro um acidente, mas não aconteça nada comigo. Eu saio ileso, mas um grande acidente. Bum, forte impacto emocional. Mudei minha crença com relação à moto. Hoje eu amo moto, não tenho nenhum medo. No outro dia eu já não ando de moto. Por quê? Ressignificou a minha crença. Eu já acho que moto é algo perigoso, moto é algo que não é pra mim, isso, aquilo, outro. Hoje eu não falo isso, né? Forte impacto emocional. Tá certo? Então eu quero que quem estiver nessa live for participar do desafio, sabe? Sério, quem tá aqui até agora, até o final, tá engajado, tá no outro nível, tá, sabe, comprometido com a mudança real e madura, sabe? Chega de autoajudinha barata, chega de motivaçãozinha balela. Quem for fazer o desafio, eu peço demais que coloque o elástico no pulso e me marque. Coloca lá no seu Instagram, coloca nos seus stories e marca lá hugorodrigues.co, que eu quero demais ver quem realmente está engajado e quer mudar de verdade. Inclusive eu sei que tem alguns alunos meus aqui na live, esses eu sei que já fizeram, já sabe a técnica, e podem repetir isso para outras crenças, mas se você é novo por aqui, primeira live, e vai fazer, eu desafio demais. Se você está engajado com alguma mudança sua, com alguma conquista, e você sabe que isso está sendo impactado por uma crença, eu te desafio a fazer isso. E aí você deve estar pensando algo, é muito bobo isso, não é possível que isso vai ressignificar uma crença minha. Vai, eu te garanto. Vai ressignificar e vai dar o primeiro e principal passo para você virar algumas chaves, beleza? Então posta lá e depois você me marca. Para quem esteve aqui comigo até agora, aquele momento básico que a gente já conhece, tirar o print aqui da nossa live, compartilha nos seus stories, é o que eu peço. A gente tem toda terça-feira um conteúdo, sabe, pesado. Eu quero trazer cada vez mais conteúdos muito mais parecido com aulas do que com coisas aleatórias aqui. Eu quero agregar valor demais, mas demais para vocês. Então o que eu peço só para vocês, pra gente ampliar essa mensagem, começar a desmistificar esse mundo da autoajuda, trazer uma coisa mais palpável e tangível e aplicável, sabe? Eu até anotei aqui, vou ler para vocês que estão aqui comigo ainda, que são os veteranos, as pessoas que, né, ficam aqui até o final. Que eu tava até colocando, sabe, um dos meus grandes desafios e minha grande missão
com o meu projeto, desde quando eu startei, eu e o Diego lá atrás, é descomplicar o complicado, tá? Transformar teoria em prática e trazer tudo isso numa linguagem totalmente acessível e fácil de ser aplicado. Se você começa a ler hoje em dia sobre crença, você vê que é uma coisa extremamente maçante, difícil de entender, porque você começa a entrar no cerne da neurociência, da PNL, disso, daquilo, e a gente não consegue, às vezes nem sabe como aplicar isso. Então esse é um grande desafio meu e eu faço isso totalmente de coração, porque eu amo isso. Eu amo ver uma pessoa saindo de um ponto A e chegando num ponto B e se transformando nesse processo, beleza? Diegão, todo mundo junto? Olha o Fabião falando aqui pra gente, né? Eu direto recorro ao elástico no braço e funciona. Gente, tá aí. Aluno nosso do método, Fábio, um aluno exemplar, fez tudo, aplicou, tá aí. Um exemplo prático, não sou eu aí que vou falar pra vocês se funciona ou não. Eu deixo o desafio. Aplique e depois vocês me falam. E me marca lá e depois vocês me agradecem, tá bom? Porque eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro passo, tá certo? Então lembrando que compartilha essa live no final dela, vai ter uma setinha, manda para todo mundo que você queira, que uma pessoa que você gosta, que pode ser que hoje tenha uma crença que esteja impactando ela. E que a gente se vê toda terça-feira, horário novo agora são as 9 horas da noite. A gente vai estar aqui juntos para pegar e destrinchar e desconstruir qualquer tipo de assunto, tá certo? Tamo junto, bora pra cima e até a próxima live. Valeu!